Imaginem que essa rocha aparentemente inóspita representa a lava de um vulcão que se solidificou e que pelo intemperismo e erosão, o desgaste, seus minerais se agruparão em pequenos grãos e formarão solo, e sobre ele viverão inúmeros seres, inclusive nós e as plantas terrestres. Mas como vemos tantos seres, tanta variedade como líquens, musgos e outras plantas? Como eles vieram parar aqui? Quais os fatores que influenciam e que influenciarão o crescimento desses seres aqui em um ambiente que antes era sem vida? Eu sou o professor Wellington Sibaldi e hoje vamos falar sobre sucessão ecológica. Imagina a variedade de vida que existe aqui. Você sabe que aqui existem coisas que também não são vivas. Em ecologia, a gente estuda os componentes vivos e os componentes não vivos que interagem desde a presença do indivíduo até a relação desses, que a gente chama de comunidade. Então, eu tenho vários seres, imagina a quantidade de espécies que existem aqui. Existem as laranjeiras, os bambuzais, as gramíneas, os líquens, fungos, algas. Eu tenho então que várias populações interagindo, seja de maneira positiva, seja de maneira negativa, as relações harmônicas e desarmônicas, respectivamente, elas alteram o ambiente e ao mesmo tempo são alteradas pelo ambiente. Chamamos de sucessão ecológica as alterações sucessivas que acontecem nas comunidades, ou seja, no conjunto de populações, e que ao longo do tempo buscam um clímax, uma estabilidade, um equilíbrio. Existem seres aqui que, apesar de diferentes, estão competindo, estão disputando território, uns são predadores, outros são presas, e ainda assim isso é necessário para manter o equilíbrio, porque qualquer população que cresça em excesso pode correr risco para levar a espécie à extinção. Então, peixes que se alimentam de insetos, insetos que se alimentam de plantas, mamíferos que se alimentam de peixes, isso tudo é necessário para mantermos o equilíbrio. Aqui nós temos um ecossistema aquático, temos um ecossistema terrestre, temos um ecossistema existindo na copa das árvores, e tudo se relaciona, tudo busca um equilíbrio. Obviamente que não começou dessa maneira tão complexa, começou de uma maneira mais simples. Então imagine você que a sucessão ecológica, essas etapas, começam de uma forma simples. Nós temos duas formas de imaginar: a sucessão primária e a sucessão secundária. A sucessão primária, ela acontece quando as espécies começam a existir em um ambiente que antes nunca foi habitado. Então imagine você que essa rocha aqui, ela era sem vida inicialmente. Ela foi fruto de uma vulcanização, ou mesmo imagine que as dunas, por exemplo, uma rocha nua, começam a existir as primeiras espécies ali. Essa é a etapa de sucessão primária. Quando essas espécies existem, se estabilizam, fica esse ambiente, aí imagine que de repente acontece um impacto ambiental qualquer, de forma negativa, e devasta tudo isso, como que ocorreu aqui em 2010. Nós estamos à beira, à margem do Rio Mundaú, e isso aqui foi inundado. Várias espécies que antes eram pioneiras foram arrastadas pela força da água, e agora novas estão reabitando o local. Eu tenho agora uma sucessão secundária. Ou mesmo quando o camarada chega e capina e vai fazer seu plantio, o cara queimou o ambiente, desmatou, novas espécies vão aparecer em um ambiente que antes era ocupado, sucessão secundária. Ok? Quem são as espécies que ocupam, seja na etapa primária ou seja na etapa secundária? Nós temos três formas de imaginar isso, três fases. A fase de ecese, a fase de série e a fase clímax. A fase ecese é a fase menos exigente. Eles são seres mais simples, que requerem menos recursos para sobreviverem, são muito mais adaptados a um ambiente com pouco recurso,
e vão abrindo espaço para que novas espécies existam, que é a fase intermediária. E essa fase abre espaço para que novas espécies mais complexas existam. Aqui, por exemplo, a gente tem líquens. Os líquens, vejam onde eles vivem, um ambiente, uma rocha. Poucas plantas conseguem viver aqui. Por que eles vivem? Porque, apesar de serem uma associação entre fungos e algas, eles são capazes de liberar ácidos orgânicos, o líquen, e esses ácidos orgânicos vão quebrando, soltando os minerais da rocha. Esses minerais se agrupam e formam grãos que vão formar pequenas camadas de areia que servirão para novas espécies existirem. Então a gente tem aqui fungos, algas, protozoários que muitas vezes são invisíveis ao olho nu, bactérias, e que vão causando erosão na rocha. Depois você vai ver aquela camada de areia e você começa a observar a presença de pequenas plantas. Vou ver se eu coloco uma imagem aqui para vocês de plantas crescendo sobre rochas, plantas que crescem sobre telhas. É a fase secundária. Nessa fase secundária nós temos a presença de plantas de pequeno porte até a fase de arbusto. Então vocês imaginem aqui, por exemplo, aqui nós temos um resquício de mata atlântica, é a mata ciliar, onde nós temos a fase das gramíneas. A gente tem a grama, a gente tem as ervas, que são plantas que têm um caule muito fino, muito fácil de você quebrar. Depois você vai ter a fase em que nós encontramos os arbustos, a fase arbustiva. Como eu falei anteriormente aqui, a laranjeira e outras plantas, como é que eu posso dizer, um limoeiro, uma planta que produz acerola, que são plantas de pequeno porte, não passam de 6 metros e os seus ramos são muito mais próximos ao solo. A fase maior é a fase onde a gente tem as plantas grandes, né, as árvores. Chegamos então à fase de clímax, onde nós temos já os grandes mamíferos, há uma grande produtividade de matéria orgânica, mas também há um alto consumo. Como se consome muita coisa, começa a sobrar pouca coisa. A gente diz que está chegando na fase do clímax. A partir daqui não dá para ver muita variedade, porque a competição é muito alta, há um número grande de predadores, as interações são as mais elevadas possíveis, e isso faz com que sobre pouco recurso para que outro consiga sobreviver ali. Veja que quando a gente tem plantas de grande porte, o sombreamento é alto, isso impede que plantas rasteiras comecem a crescer. Outros seres que querem viver ali têm dificuldade, tanto de fazer fotossíntese quanto de sobreviver daqueles que fariam. Então, eu vou colocar para vocês agora alguns gráficos para a gente analisar. Voltando sobre os gráficos, né? Antes dos gráficos, vamos falar sobre as questões, um resumo rápido. A fase inicial, o SS, se caracteriza pela presença dos organismos pioneiros. Esses organismos são os musgos, os líquens, as algas, gramíneas e pequenos insetos. São organismos que têm uma alta resistência, eles têm uma baixa exigência às condições, são resistentes a frio, ao calor e à falta de nutrientes, até porque tem poucos nutrientes nesse caso, por exemplo, e há uma alta taxa de produtividade primária líquida. Isso quer dizer que o que é produzido é pouco consumido, já que existem poucas espécies ali consumindo. É como se fosse um salário bruto e desconta pouca coisa lá do FGTS ou do imposto de renda, então seu salário líquido é maior, o que sobra é maior. Se eu for aumentando o desconto, há um decréscimo no salário líquido. Então, produtividade primária bruta é aquela que é produzida durante a fotossíntese, e a produtividade primária líquida é aquilo que sobra depois do consumo pela respiração. A fase intermediária se caracteriza pela presença de plantas arbustivas, de ervas, de roedores, pequenos insetos mais variados e outros artrópodes ali. Aí a gente já encontra uma maior biodiversidade, inclusive de nichos, as funções que eles desempenham no ambiente são mais extensas.
há um maior sombreamento e, consequentemente, uma maior retenção de umidade naquela área para as espécies, e a produtividade primária líquida começa a baixar, já que eu tenho mais seres consumindo, mais mamíferos, mais protozoários, mais répteis, anfíbios, enfim. Quando a gente chega na fase clímax, no final, a gente tem então aqueles organismos que alcançaram o seu nível máximo, as comunidades, o seu nível máximo de desenvolvimento dentro das condições locais. Então aqui nesse ambiente de mata ciliar, essa é praticamente a condição máxima. Logicamente que há outras espécies que poderiam ser plantadas aqui, e isso houve interferência do homem, e consequentemente haveria uma maior biodiversidade. Mas Pampa vai ter a sua fase final, clímax, não é tão arbustiva, é de gramíneas. Na Caatinga você já vai ver uma outra estrutura, não misturando. Ah, mas na Caatinga estava tudo seco, deu uma chuvada, ficou tudo verde, aquela coisa, mais plantas, não. Mas aquilo foi apenas uma mudança momentânea frente a uma condição climática. Não quer dizer que foi uma nova sucessão ecológica, beleza? Então, na fase clínica, no final, a taxa de biodiversidade e de nichos é a mais elevada, com organismos muito exigentes. A gente tem uma alta produção de matéria, a biomassa é muito alta ali naquele local, basta ver a quantidade de coisas, de folhas que existem aqui. E a produtividade primária líquida é a mais baixa que tem, porque vejam que ela vai baixando à medida que eu vou aumentando a variedade de espécies. Observe o gráfico que eu vou colocar aqui para a gente analisar. À medida que eu aumento a produtividade primária bruta, aquilo que é produzido, eu vou aumentar também a biomassa, vou aumentar a taxa de respiração, mas como eu estou aumentando o consumo dessa produtividade primária bruta pela respiração, há um decréscimo naquilo que sobra. A produtividade primária líquida ela baixa. Então, na fase clímax, ela é a mais baixa que tem. Na fase pioneira, a fase inicial, a fase de excesso, ela é a mais elevada. Se a gente observar então esse outro gráfico, vamos ver resumidamente que quando aumento em massa a biodiversidade e a biomassa, vai haver um momento que aquilo se estabiliza, não vai crescer indefinidamente. Ao mesmo tempo, a produtividade primária líquida desce e em algum momento também ela se estabiliza, inviabilizando o aparecimento de novas espécies que não teriam como se alimentar naquele local onde já tem uma imensa variedade. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, dá um like, compartilha, se inscreve aí, marca o sininho aí para receber novos vídeos aí que aparecerem. E tamo junto, é isso. Beijão, abraço, valeu, fui!